Eduardo Pires Castanho Filho. Doutor Eduardo, muito obrigado por nos receber aqui. Nós agradecemos por esse momento que o senhor vai compartilhar um pouquinho desse enorme conhecimento com a gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua formação, o seu trabalho e como é que o senhor começou nessa área de florestal, o senhor sendo engenheiro agrônomo, né? Na época que eu me formei, em 1970, estava começando o curso de engenharia florestal em São Paulo. Então não existiam ainda engenheiros florestais. Existiam engenheiros agrônomos capacitados a trabalhar na área florestal. E o emprego que eu arrumei logo no começo foi na área florestal, que era a época dos incentivos fiscais. Então se faziam grandes plantios de pinos e eucaliptos com incentivos fiscais, ou seja, havia uma renúncia fiscal e esse dinheiro podia ser aplicado no reflorestamento. E foi assim que eu comecei, né, em 1971. E em 1973 eu fui convidado para trabalhar na Secretaria da Agricultura e acompanhei exatamente os primeiros estudos que estavam sendo feitos, que culminaram 20 anos depois na criação da Fundação Florestal. Então esse foi o meu início de carreira, né? Que eu começo no setor privado e logo vou para o setor público. Em 1975, um desses fins de governo, eu fiz um concurso e entrei no Instituto de Economia Agrícola, onde eu estou até hoje. Bom, eu agradeço aí a oportunidade oferecida pelo painel florestal. Meu nome é Eduardo Pires Castanho Filho, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador científico 6 do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura e estou aqui há mais de 40 anos. Atualmente estou montando e consolidando a parte de economia florestal aqui da Secretaria da Agricultura, porque é o Instituto de Economia Agrícola que trabalha com isso. E espero que consiga transmitir aí para vocês um pouco dessa experiência ao longo desses 40 anos que eu tenho trabalhando no setor florestal de São Paulo. Um outro conceito, esse é mais recente ainda, esse conceito começa em 1998 com Constanza, que foi o primeiro cara que fez uma avaliação econômica dos serviços ecossistêmicos, que eu acho que não é ainda um conceito que está sendo utilizado como deveria, mostrando que vai muito além da produção meramente física das florestas. E se a gente der uma olhada superficial que seja, a gente vê que a floresta participa de muitos serviços: conservação de água e de solo, a regulação climática, o lazer e a manutenção da paisagem, a restauração de melhorias, a agrosilvicultura, a utilização energética, ou seja, a questão dos habitats e dos recursos genéticos. É impressionante a gama de serviços e às vezes a gente se concentra muito pouco em alguns, como a indústria de base florestal ou a utilização energética, que dariam essa condição econômica. É importante. Por exemplo, a questão da reserva legal. Ela deveria estar situada em áreas florestais, com vocação florestal, e não que se obrigasse todas as áreas agrícolas a ter um pedaço de floresta. Uma coisa absolutamente sem cabimento do ponto de vista técnico. Aí, do outro lado, a gente analisa a demanda, introduzindo essa questão de produtos e serviços ambientais. Acho fundamental hoje, ao se imaginar um mercado florestal, que não se pense nisso. É obrigatório você pensar também nessa questão
dos serviços ambientais. Aqui é a mesma coisa, só que já mostrando que você tem uma gama, hoje em São Paulo, já uma gama muito grande de mercados atrelados à área da produção florestal, né? Na área de madeira mesmo, na área de não madeira, resina, gomas, o próprio palmito, óleos, etc. Você tem os serviços atrelados, que são a produção, basicamente, mudas, corte e transporte, serviços de engenharia, e tem hoje os ativos ambientais, que eu acho que, vamos dizer, essa questão do turismo rural, talvez agora com a COP de Paris, esse mercado de CO2 se fortaleça também aqui em São Paulo. E a questão da água, que é muito falada, mas pouco ligada à existência das florestas, que eu acho que é um mercado que amanhã pode ser um mercado vigoroso, principalmente aqui em São Paulo, com esse problema da escassez de água. A ideia disso, quando nós montamos, era que você tivesse até cotações diárias, o que acabou se tornando absolutamente impossível, porque a ideia é você montar um sistema de índices de preços que pudesse dar suporte a um mercado futuro na Bolsa de Valores. Porque eu acho que você precisa modernizar essa questão do mercado florestal, e não um mercado dinossáurico, digamos assim, né? Nem a medida deles, as medidas ainda que você consegue ter padronização. Tem muita gente que não gosta da participação do Estado, eu também não gosto muito. Mas tem hora que ele tem que induzir essa questão, por exemplo, da proteção de manancial. Se o Estado não entrar, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O particular não vai se organizar para fazer isso. O Estado tem que fazer, tem que formular, nem que tiver que pôr um dinheiro durante um determinado, e depois ele sai. Porque aí o mercado embala e vai andando sozinho. O entrevistado é o Eduardo Pires Castanho Filho, pesquisador científico do IEA, estudioso, especialista nessas questões. Nós vamos começar falando do Azadim ou vamos falar desse negócio de podemos plantar fora do estado? Pode ser. Isso não é ruim? Porque o que eu li dizia que era ruim. Não, eu acho, aí que tá, o fato de você poder compensar a reserva legal fora da sua propriedade é algo muito bom, porque teoricamente ela daria condições de você ter uma utilização dessa reserva ambientalmente adequada, que é o que o Código prevê. O Código prevê que as reservas tenham uma série de funções ambientais. Você pega o estado de São Paulo, que o tamanho médio das propriedades é de 63 hectares. Quer dizer, o tamanho médio da reserva seria 10 hectares, 12 hectares. Você não faz política ambiental com reservas de 12 hectares. Né? Então, bem-vinda a possibilidade de você fazer a reserva fora da sua propriedade e que houvesse uma política que integrasse isso. Não, que essas áreas de cerrado, do ponto de vista biológico, são muito ricas e tal, e elas têm uma característica importante no Brasil. Mesmo em São Paulo, elas são zonas de recarga de aquíferos. Elas são extremamente importantes desse ponto de vista de você fazer a recarga dos aquíferos. Se você sai de São Paulo, por exemplo, e vai para Minas e tal, ela é quase que a caixa d'água do Brasil está ali, no Cerrado, né? Ela tem o São Francisco de um lado, tem a Bacia Amazônica do outro, e tem a Bacia do Paraná aqui ao sul. Quer dizer, é uma coisa importantíssima você manter o Cerrado como caixa d'água, como abastecedor, como manancial, porque se você começar a usar demais a água do Cerrado, além da capacidade de reposição, você vai acabar prejudicando essas bacias hidrográficas. Se as ADIs vierem a ser aceitas, essa conta passa para quase
4,5 milhões de hectares. Como a área agrícola de São Paulo está estável há quase 40 anos, você vai ter uma perda real, tá certo, de 20% da área agrícola do estado de São Paulo, se as ADIs vierem a ser aceitas. Tudo bem, vamos supor que isso transformasse o estado de São Paulo numa maravilha ambiental. Não é verdade, porque é aquilo que nós conversamos na primeira parte. Não existe nenhuma política pública, tá certo, de agrupar essas reservas e de que elas fossem de fato usadas para coisas ambientais, como produção de água, garantir a preservação da biodiversidade, ter estudos sobre essa biodiversidade para gerar novos produtos ou novas... Nada, não existe isso. Tá, e Tá por certo? outro... Como eu te falei, a propriedade média do estado tem 63 hectares. Você fazer reserva de 10, não vai resolver Jardinzinho. nada. Jardim. É. Eu converso com o pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, Eduardo Pires Castanho Filho, que está virando um super especialista nessa questão. Porque, tudo bem, tem um código difícil, tem que cumprir e tal. Agora, ele tem que ter uma função. Se é só para ter um matinho lá, não adianta, gente. É Não isso que você está dizendo. Exatamente. Né? Esse negócio de fazer conservação ou preservação por porcentagem, mas eu não consigo entender da onde que podem ter tirado um negócio desse. Tem alguma consequência jurídica que impõe que isso seja feito assim? Porque se você pegar a própria metodologia que o Ministério do Meio Ambiente usa para estabelecer as unidades de conservação, uma das coisas mais fundamentais que existe é tamanho. É tamanho e forma. Quer dizer, se você tem um tamanho, a linguiça, você não conserva nada. Você tem que ter formas quanto mais arredondadas, melhores, porque do ponto de vista dos processos ecológicos que vão se dar naquela área é muito melhor. Entendeu? Agora você faz uma lei onde você quer 20% do território de um estado, que estados como São Paulo, por exemplo, estão ocupados há 100 anos, quer dizer, você já está com aquilo tudo sedimentado e não sei o que. E acha que isso vai ter alguma relevância ambiental. Não, você vai criar cobra, você vai criar roedor. É porque esses animais, não tenho nada contra, então, jararaca, porque eles sobrevivem em condições muito hostis. Você acaba com o predador natural, vem o roedor, o rato, esse tipo de coisa assim, se multiplica. Ele atrai as cobras. Que gosta de comer rato. Que gosta de comer rato, exatamente. Então, quer dizer, não, isso não é levado em consideração. E aquela coisa que nós discutimos do cerrado, que é você manter os mananciais, pô. Sim. Sabe? Você tem que manter. Então existe uma necessidade de você ter isso. Agora você vai largar isso nas costas do produtor rural? Da onde que vem uma loucura dessa? Não tem sentido. Você tem... Pela lei, e aí não é o fato de eu achar a lei ruim que ela não deva ser cumprida. Você teria que ter 20% da área do estado sem as ADIs. 20% da área. Só para te avisar, nós temos 3 minutos. Tá. Do estado com vegetação natural. Tá certo? Você reflorestou, por exemplo, todas as beiras de rio, ainda sobrou um pouquinho. Esse pouco que sobrou, eu acho que o estado tinha que assumir isso e fazer o reflorestamento aonde? Nas áreas de recarga de aquífero, que é toda aquela cuesta que vem lá do norte e passa para o São Carlos, Botucatu e não sei o quê. Pegar essas bacias aqui perto de São Paulo, tá certo? Que é nascente do Tietê e não sei o quê, um programa vigoroso de recomposição das áreas para você garantir a reposição das reservas subterrâneas aqui, para não secar mais a represa como secou. Isso é por quê? Porque você consumiu a água que estava no subsolo. Agora até repor
E você tem pelo estado outros rios, outras bacias que também têm problema de recarga. Então você teria no estado, para usar essas áreas de reserva, isso daí. Qual seria o mecanismo? Eu ainda acho que o melhor mecanismo era o estado pagar um aluguel por isso. Ele faz a coisa, paga um aluguel para o proprietário, tá certo? E isso, sai desculpa a palavra, na urina, tá certo? Em termos da arrecadação de ICMS só do setor rural. Bom, a ideia qual é? A lei já obrigava, mas agora ficou uma coisa mais clara, que você é obrigado a fazer as reservas legais. Você vai fazer um cadastro, vai dizer se você tem ou não. A partir daí você tem um prazo para montar um projeto e tem um prazo de 20 anos para consolidar essa reserva legal, que são áreas de vegetação nativa. O que o pessoal percebeu é que você tem, de um lado, gente que tem área sobrando. De outro lado, tem gente que precisa de área. Por que não juntar isso no mercado? Não é tão fácil quanto parece, mas vamos dizer, você tem todas as pré-condições para que isso funcione. Então foi feito esse seminário, trouxeram uma porção de especialistas, pessoal da Exalc, de empresas privadas, muita gente do mercado financeiro. O mercado financeiro aparentemente está muito interessado, porque você, ao fazer o cadastro e ver se você tem ou não áreas, se você tiver área sobrante, você gera a cada 1 hectare uma cota de reserva ambiental. A cada hectare? A cada hectare. Esta cota tem que ser registrada numa instituição financeira. E ela vira um título. Qualquer pessoa que precise, vamos dizer, recuperar uma área e não queira, ele compra uma área recuperada. Essa cota. Ele compra essa cota. Qual é o preço? Ninguém sabe. Provavelmente vai ter muita especulação nesse mercado, porque eu acho que não vai ser baratinho. E depois não vai ser tão fácil você casar essa oferta com essa demanda. Porque, em princípio, o mecanismo é interessante. O atual secretário adjunto, o Rizek, já estava trabalhando nessa ideia quando ele foi secretário do Meio Ambiente. E entram também as áreas públicas. Quer dizer, se você quiser regularizar a sua área e não quiser fazer isso com um particular, o Estado tem lá um estoque que você compra, regulariza a sua área e doa isso para o Estado. Por quê? Porque o Estado de 1 milhão e poucos de hectares que ele possui, ele tem quase 50% disso não está regularizado fundiariamente. Quer dizer, ele desapropriou e não pagou. Então, são essas as linhas gerais. O que eu vejo, Reste, por exemplo, esse mecanismo de compra e venda provavelmente vai ter um mercado. O potencial desse mercado no estado de São Paulo hoje é na casa de 1 milhão de hectares. Tá certo? É 1 milhão de hectares que tem de área sobrando com 1 milhão de hectares que tem. Se você fosse aplicar a lei a todo mundo, isso iria para 1 milhão e 700 mil hectares. Só que a lei perdoou quem tem abaixo de 4 módulos fiscais. Que são quantos hectares? Dá mais ou menos 700 mil hectares. É bastante. 700 mil? 1.000 hectares que a lei perdoou. É quase 1 milhão. Né? Quase 1 milhão de hectares. Esse não vai ter ganho. Por que o Estado não faz uma política para refazer esses 700 mil? Você começa a entrar num ganho. O que tem, ninguém vai cortar. No máximo que pode acontecer é um comprar do outro. Esses 700 mil que estão faltando
ninguém fala a respeito. Agora, você tem 2 bacias de abastecimento da população, que são essas bacias que estão aqui, o Alto Tietê e o Jaguari, Piracicaba, Jundiaí, que estão exauridas. Tanto é que essa questão da falta d'água não vai ser resolvida com puxa água daqui, puxa água dali, entendeu? Não é verdade, não vai mesmo. Reflorestar ou adotar práticas agrícolas boas nessas 2 bacias, urgentemente, isso é ontem, tinha que ter começado, para você garantir abastecimento, entendeu, Regis? Você tem toda a serra, as cuestas, que se vem lá de Franca, desce ali, passa por Ribeirão, São Carlos, não sei o quê, Botucatu, vai lá para o sul do estado. Aquilo é a zona de recarga do aquífero Guarani, que é a nossa grande reserva hídrica. O que acontece? Você não pode ter agricultura ali, não pode. Agora, você vai tirar o cara e vai fazer o que com ele? Ele cumpriu a legislação, ele tem lá os 20%, e daí? Ali não é 20%, ali tem que ter 100% de floresta. Só o Estado pode fazer isso. Só o Estado pode fazer isso. E se ele botar dinheiro lá hoje, ele está deixando de colocar esse dinheiro amanhã, a hora que você tiver problema com contaminação desse aquífero, tá certo? Quer dizer, então aí é uma questão de política pública mesmo, pô. Quer dizer, não é uma coisa tão absurdamente cara e não é essa troca de áreas que vai resolver um problema dessa magnitude. Eu lembro. A obrigação de preservar é do proprietário, não é de quem comprou o título. Isso é uma das coisas que foi muito discutida e tal. Quem é o responsável? É o proprietário. É o proprietário. Quem não como alugar uma casa. Não, mas o que eles falam da fiscalização é o seguinte: você tem os 10 mil e está lá. Eu estou aqui, estou oferecendo, tenho 10 mil. Tem um lá que falta 5 mil e finge de morto, entendeu? Ele fica lá. Então você faz a fiscalização em cima dele. Fala, mas cadê os seus 5 mil? O senhor não começou a fazer, o senhor não apresentou o projeto. Ah, então ele vai e compra o que está faltando. Então é isso, apertar a fiscalização em cima de quem não tem. É óbvio, você vai estar com o cara na mão, que tem a tua propriedade ali. As minas. Vai ser difícil escapar. Mas você, né? Eu acho que não é um mecanismo saudável. Eu acho que é muito. Tem que ter fiscalização, com certeza, Regis. Tudo tem que ter fiscalização. Mas não assim a política ser o aumento de fiscalização para que a lei seja cumprida. Para aplicar a multa e aumentar. Exatamente. Castanho, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Já te falei fora do ar, você está com uma aparência jovial hoje. Obrigado. Eu acho que hoje em dia, Regis, aliás, esse é objeto da abertura de um livro que nós estamos fazendo, o pessoal do IEA, junto com o pessoal que trabalhou comigo nessa área florestal pública durante 40 anos. Eu acho que eu cheguei a falar desse livro para você. Eu tenho vaga lembrança. Nós vamos lançar, esse livro deve ser lançado daqui um mês e meio. A abertura do livro é exatamente essa. Quer dizer, se você pensar em termos do que tem hoje, você fala, pô, daqui 50 anos a terra está uma crosta, né? O mar invadiu as cidades, os MST da vida, os guerrilheiros ocuparam tudo, né? Você não tem mais produção, hordas famintas. Mas ao mesmo tempo, se você pensar no que já existe de tecnologia hoje, e a tecnologia, você sabe, ela leva de 20 a 40 anos para ela poder se implantar. Mas são tecnologias hoje já consolidadas. Você tem uma mudança de panorama muito grande. Você não precisa nem de código florestal, né? Porque, por exemplo, essa questão da agricultura urbana, você ter a produção de hortaliças, enfim, da comida do dia a dia, urbanamente, é absolutamente possível e viável. Você já tem cidades que têm
inclusive a tal da agricultura vertical, que você cultiva nas paredes, etc., é uma coisa que, em função de transporte, não sei o quê, reciclagem de água, outra coisa absolutamente viável, né? E você, reciclagem de lixo, e você transformar isso em adubo. E aí você casa com a agricultura urbana. Você tem hoje você tem a possibilidade da produção de proteína animal, fazer bife, com cultura de tecido. Você não precisa mais ter o boi. Você faz multiplicação das células, tá certo? Com o sabor que você quiser. Eu quero de mignon, eu quero de picanha, É com mesmo? mais gordura mesmo. Sim. E você forma o bife, o hambúrguer e tal. Quer dizer, você não vai precisar mais ter essas áreas monstruosas com pastagem para ter pecuária, para ter carne. Você tem uma fabriqueta, tá certo? Onde você tem meia dúzia de matriz, do qual você retira as células. Quer dizer, então, olha só a liberação diária que você está conseguindo. Aí você não precisa do quê? Do cereal para alimentar esse gado. Você tem mais uma redução diária. Com isso você não vai usar fertilizantes, principalmente os nitrogenados, que podem dar problema. Entendeu? Quer dizer, o que você vai fazer com essa área que está sobrando? Floresta. Eu acho que precisava desburocratizar algumas coisas e ter um pouco mais de critério técnico. Então essa questão de você transformar uma floresta, que você precise fazer uma reserva legal e tal, se o Estado assumir isso, ele pode transformar isso. Aliás, tem um programa estadual feito até com o pessoal aqui da BMF, que é transformar esses excedentes e tal em ativos ambientais. Quer dizer, florestas nativas comercializáveis do ponto de vista financeiro, inclusive como um ativo mesmo, sem você precisar necessariamente destruir essas florestas, pelo contrário. Agora, está muito mal ajambrado. E aí tem a ver com a questão do CAR, aliás, que é o cadastro, Ambiental rural. o PRA, que é o Programa de Recuperação, e o CRA, que é um certificado que é emitido em função desses PRAs. E aí você comercializaria isso. Mas isso acho que a gente pode deixar para um... Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para os leitores, para os produtores. Não desanimem. Apesar dos governos, nós vamos continuar produzindo. A agricultura de São Paulo é super dinâmica. E a floresta é um bom aditivo, né, para a diversificação das propriedades rurais. Tá bom? Doutor Eduardo, muito obrigada pela Imagina. entrevista.